Então, pessoal, essa foi a aula sobre a teoria do medalhão. Podem sair para o lanche. E aí, você vai comer hoje? Não, não. Vamos sentar ali perto do Tiago? Vamos sim, por mim tudo bem. Cara, que aula de história, hein? Então, ou foi diferente? Mas diferente por quê? Ah, porque sim. No texto da teoria que ele estava lendo, o autor Machado de Assis utilizou muita ironia em certos momentos. Vocês não perceberam? Sim, eu percebi. Sim, eu percebi isso. A teoria do medalhão coloca essa ironia justamente para mostrar as características da sociedade da época, que era baseada em aparências. Se a gente for parar pra pensar mesmo, o texto ele nos joga na cara que o parecer é mais valioso do que o ser, e analisa o comportamento insignificante através do qual é possível ascender na sociedade sem grandes esforços. No que você tá pensando? Eu? Ah, naquele momento em que o professor começou a ler, quando o pai disse para o seu filho que se ele quisesse ser um medalhão, que teria que adotar algumas medidas. Eu fiquei refletindo muito e coincide bastante na sociedade de hoje. Ah, é? Mas em que sentido? Ah, no primeiro momento, o menino deveria deixar de lado seus costumes, os seus hábitos, anulando por completo a sua opinião e seu próprio gosto. Me fez lembrar na hora de quando nós mesmos, em virtude de deixar o outro feliz ou até por conveniência, agimos dessa forma. Nossa, verdade, eu nem tinha parado para pensar nisso. Um exemplo desse comportamento também é observamos na política, por exemplo. Quando uma pessoa está interessada em alguma coisa, ela é capaz de esconder sua verdadeira opinião somente para sair como um cidadão de bem e honesto, mas na verdade sabemos o contexto de tal feito. O pai também fala para o filho sempre se manter neutro perante as mais diversas situações, conhecer pouco e ter um vocabulário limitado. E quem diria, hein, que isso ia se repetir nos dias de hoje, sem ao menos ser o conselho de alguém. Situações em que nos mantemos neutro normalmente não tem resposta, não tem valor, não tem um propósito, somente consequências. E é igual aquele ditado, que a sempre a corda vai rebentar para o lado mais fraco. Se fosse eu falando para um filho meu, eu diria que é importante sim sabermos nos impor perante os assuntos do nosso país, da nossa família, da nossa religião, mas sempre com respeito e resiliência. Ah, podemos ver na nossa vida mesmo. Meu pai sempre me falou para seguir uma carreira prestigiada, como a de uma grande advogada, mas eu quero mesmo ser contadora ou então uma fisioterapeuta. Meu avô vive falando que eu preciso de estudar para ser alguém na vida. O que quer dizer ser alguém na vida? E minha avó sempre me fala para ser médica, mesmo sabendo que eu não quero. Eu não sei que profissão eu quero seguir, mas com certeza não quero definir pelo que os outros querem que eu seja. Se formos fazer uma análise crítica agora e pararmos para ver como que as pessoas reagem a esses acontecimentos que estão à nossa volta, é de entristecer. Verdade. Mas que acontecimentos você fala? Hoje, as pessoas vivem por cima de rótulos, não existe conexão afetiva. Isso em uma amizade, um relacionamento, o convívio se tornou um interesse entre as partes. O desfruto de uma refeição familiar se tornou uma discussão, se tornou intrigas. Como o pai fala para o seu filho no texto. Ele ensina que qualquer ação, por menos que seja, mesmo um jantar oferecido aos amigos, deve ser difundido à sociedade, com o único objetivo de elevar status. Gente, como será que o Machado de Assis naquela época tinha essa visão tão elevada, mas ao mesmo tempo maliciosa? Acho que não é uma questão de ser maliciosa ou elevada. Desde os tempos antigos já se observava essa sociedade interesseira, invejosa, conveniente. Isso reflete até hoje, pois existem pessoas que se vendem em uma situação, tudo em nome de ser neutro, pessoas que deixam seus costumes de lado, seu próprio gosto. Gente, vocês estão indo a fundo na história, hein? Também quero expressar meu ponto de vista. Essa teoria que acabamos de ouvir nos impressiona sim, pois é uma crítica social que foi posta tão severa e verdadeira que ainda vale nos dias de hoje. Depois daquela longa conversa, o que seria um recreio de 20 minutos se transformou em uma roda de discussão. Tudo isso provocado pela leitura de uma teoria que foi escrita há séculos atrás e que segue conforme hoje. Lamentação para uns, conveniência para outros. Como diz aquele ditado: o mundo é dos espertos. Mas será mesmo? Será que a esperteza não é a coragem do pobre?